Acabei de ler meu primeiro Chico Buarque. Eu nunca tinha entrado em contato. Até eu tinha um livro aqui do Chico Buarque, mas acabei doando. E acabei de ler um dos livros mais interessantes do ano. Gostei bastante de Essa Gente, de Chico Buarque. É um novo livro dele, ele acabou de lançar. É um lançamento super quente. E eu achei extremamente audacioso, um romance extremamente corajoso, porque o Chico Buarque traz pontos muito importantes que a gente vai discutir neste vídeo. Esse livro aqui do Chico Buarque, Essa Gente, ele vai contar a história de um autor decadente, né, que já teve obras conhecidas, mas que ele não está produzindo mais nada, parece que não tem mais, perdeu aquele dom, parece que perdeu o feeling, a criatividade. E faz tempo, né? Faz aí tempo que ele não publica nada e tá assim sofrendo. Tem inúmeras questões também que tá além dessas questões criativas, né? Que ele tá tendo alguns problemas. Tem as questões também familiares, questões pessoais ali circundando. Há questões sobre como lidar com o filho adolescente. Há outras questões com relacionamentos que não deram certo. E sobretudo a questão financeira, como ele não está produzindo, como ele não tem, faz tempo, né, que ele não publica nada, então ele está sofrendo bastante com essas questões financeiras. Então aí tem esse plus todo, né, essa história toda desse autor em decadência, é tão incrível a forma como o Chico Buarque constrói esse autor. E outra coisa que eu achei bem interessante, porque até ouvi algumas entrevistas e algumas matérias sobre Essa Gente de Chico Buarque, é que esse romance tem umas pitadas autobiográficas. E para começar aí essas pitadas autobiográficas, vocês sintam essa parte. Olha, vejam, o nome do autor que está aqui, que é o personagem principal desse livro, se chama Emanuel Duarte, né? O som das palavras o som das palavras, né, do nome desse personagem principal, Emanuel Duarte, Chico Buarque, então soam muito parecidos. Eu achei esse jogo de palavras extremamente criativa, inteligente. E como eu disse a priori, né, no início do vídeo, esse é um livro extremamente ousado, é um livro extremamente corajoso, né, podemos até dizer. Primeiro porque esse é o primeiro livro que o Chico Buarque lança após ele ganhar e ser o laureado lá, né, nomeado com um prêmio Camões, que é um dos maiores prêmios da língua portuguesa. E, enfim, inúmeros autores super renomados ganharam esse prêmio magnífico. Então, o Chico Buarque ganhou esse prêmio e logo após ele lançou esse livro. É um livro muito urgente, que além da história, né, desse autor como um personagem principal, em paralelo passa a história, né, do Brasil atual, das intolerâncias, das questões sociais. O plot da história dessas questões sociais, essas questões que ele faz tipo um retrato do Brasil, ele mostra o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro com a sua violência, com os seus problemas sociais e inúmeros outros aspectos aqui que ele mostra, mas aí a gente pode levar para o Brasil e para expandir, né, essas fronteiras. Aqui ele fala sobre um pouco da política, o quanto a política ela é negligente com as questões sociais, as pautas sociais. Ele fala também sobre questões de censura, que hoje estão censurando livros, e é algo muito grave. Tem vários pontos aqui que eu marquei, até botei aqui o marcador quero ler para vocês. É um trecho bem interessante. Antes de falar desse trecho, eu vou mostrar para vocês que é um livro bem interessante, e outra coisa, é uma leitura super ágil. Uma coisa que muito me admirou em Chico Buarque é essa forma dele transmitir a informação. Ele transmite a informação de uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo complexa, porque ele utiliza palavras muito simples, um jogo de palavras que prendem o leitor, sabe? Frases assim que prendem o leitor, mas nessas frases que prendem o leitor, ele traz questões bem complexas sobre o nosso cotidiano,
sobre a condição humana, sobre pautas sociais gravíssimas que a gente vê diariamente sendo noticiadas, e que essas pautas são pautas que o governo negligencia. E, gente, é formidável esse romance. E o romance ele é escrito mais ou menos com uma forma de diário. Então, o leitor, quando vai degustando do livro, né, vai lendo o livro, ele vai meio que costurando essa história, porque a história ela passa em tempos, né? Então, aqui o diário ele vai desde 2000, se eu não estou enganado, 2009, 2018, mas aí entra outros anos do meio, sabe? Começa em 2018, diário. É uma espécie de diário. Aí depois vem 2017, aí passa para 2018 de novo, 2019. Então, ele faz uma costura temporal. E eu achei bem interessante essa ferramenta que o Chico Buarque escolheu para nos contar essa história desse autor, né? Desse autor em decadência que está sofrendo com o cotidiano normal ali, das coisas normais da vida, questões amorosas, problemas financeiros, um problema de como não saber lidar com o filho adolescente, problemas amorosos, emocionais, problemas familiares, o cotidiano. Por outro lado, a gente pode ver outra história, né? Podemos dizer que o livro tem uma outra história, que é essa história social, né? Enquanto a história dele está sendo narrada ali, contada nos diários, por trás tem a história do Brasil atual, a história do que está acontecendo atualmente, do quanto os políticos são negligentes com o pobre, com o negro, com pautas que são fundamentais para relações humanas, para a vida normal. E tem um texto aqui que eu marquei, que é um texto, assim, para vocês sentirem o gostinho desse livro, o quanto ele é importante. Diz assim, e olha as palavras de Chico Buarque, porque se você conhece as músicas dele, tem aquela sonoridade, né, aquela rima. E, gente, são letras assim maravilhosas, de uma inteligência assim fundamental. Aqui é um dos maiores intelectuais do Brasil, né, da atualidade. Enfim, olha esse trecho aqui que eu vou ler para vocês. Diz assim: 20 de fevereiro de 2019. Há manhãs em que desço as persianas para não ver a cidade, tal como outrora recusava encarar minha mãe doente. Sei que às vezes o mar acorda manchado de preto ou de marrom espumoso, umas sombras que se alastram do pé da montanha até a praia. Sei dos meninos da favela que mergulham e se esbaldam no esgoto do canal que liga o mar à lagoa. Sei que na lagoa os peixes morrem asfixiados e os seus miasmas penetram nos clubes exclusivos, nos palácios suspensos e nas narinas do prefeito. Não preciso ver para saber que as pessoas se jogam de viadutos, que urubus estão à espreita, que nos morros a polícia atira para matar. Apesar de tudo, assim como venero a mulher incauta que me deu a luz, e estarei condenado a amar e cantar cidade onde nasci. Já hoje, agora, aqui trancado na penumbra, às voltas com o meu livro, andando em círculos numa exígua sala de apartamento, afirmo que não ponho mais os pés na rua, nem para procurar uma mulher. Para vocês sentirem aí que nesse trecho que eu falei, nesse trecho desse parágrafo, que eu acho um parágrafo bem interessante, aí a gente percebe aqui vários aspectos. Primeiro, vocês podem perceber a história, né, ele narrando a própria história, uma história meio que desgraçada, que ele não consegue lidar, né, com os seus problemas ali, a mãe doente, enfim. Além disso, vocês podem ver no trecho que eu digo: já hoje, agora, aqui trancado na penumbra, às voltas com meu livro, andando em círculo. Nesse ponto aqui ele tenta, né, que ele tá sem criatividade, voltando e indo, tentando ver alguma coisa com o livro dele ali, para tentar enxergar algo
para voltar, né, sua criatividade, voltar a escrever de forma mais eficaz como na antiguidade, aí que ele escrevia mais, publicava com mais frequência. Então, com isso tudo que a gente pode ver, né, essa história dele, essa agonia dele que ele está sofrendo, vocês verem que no plano de fundo aí, nesse fundo dessa história toda dele, a gente pode perceber a história, né, do Rio de Janeiro lá, seus caos, suas questões, suas pautas sociais, a questão do favelado, a questão do meio ambiente ali sendo negligenciada também, com as questões das contaminações das lagoas, dos mares, enfim. É desse jeito que todo romance ele é permeado. Ele é permeado de histórias ali, pautas sociais, juntamente com essa história desse autor. E é de uma magnitude enorme esse livro. É tão impactante assim, que eu disse, caramba, que escrita contundente. Que livro. Que é isso? Que livro é esse? Que é um livro tão necessário para os dias atuais. E por isso que eu digo, ele foi muito ousado, porque eu acho difícil escrever, na minha visão é muito difícil escrever sobre os dias atuais. E vocês vão me perguntar por que, Christian, é tão difícil escrever sobre os dias atuais? Porque, gente, as coisas acontecem a todo momento, uma novidade aí, novidades sobre o meio ambiente, novidades sobre a política, novidades, pautas sociais que são negligenciadas constantemente, mas isso já é de praxe, né? Mas essas questões que estão, principalmente políticas, elas estão acontecendo a cada minuto. Então eu digo que ele foi muito ousado e até mesmo corajoso escrever um livro sobre os dias atuais. É de uma audácia, de uma clareza também muito grande, porque ele traz aqui luz, as coisas ali que às vezes ficam na penumbra, né? É incrível, eu gostei demais da escrita dele. Eu super recomendo essa gente pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer nós. Essa gente, ela tá aí, em qualquer lugar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Um cheiro. Tchau.